Bom, prosseguindo então, como eu estava falando, é, só tenho só tenho agradecimentos a esse pessoal aí, né? Só tenho que agradecer. Mas onde é que eu estava? Vamos ver aqui. Ah, falei disso. O que é isso aqui? Ah, certo. Sobre algumas pessoas que têm a tese de que vivemos numa Matrix, né? Vários físicos, vários físicos já se declararam também a favor da tese de que nós vivemos numa Matrix, né? Falei isso num vídeo aí que está no Rumble. Eu falo sobre se vivemos ou não numa Matrix, né? Preciso até fazer novamente. Eu acho que não ficou muito legal esse vídeo, né? E vou falar mais a respeito aí qualquer dia. Então, qualquer um aí que fale que vivemos numa Matrix é uma teoria válida também, né? E eu tenho essa também esta eu levo em conta isso, por mais fantástica que seja essa possibilidade, né? Eu já ouvi também muitos pontos discordantes. Falo que não podemos, não vivemos numa Matrix, porque, é, afinal de contas, afinal de contas, a nossa consciência, ela não é, ela é indicativa de que nós não somos apenas seres programados, né? Nossa, nossas atitudes individuais também, né? Então não somos seres apenas programados, né? Então tem muitas discordâncias também, muitas pessoas que discordam inteiramente, né? Desculpa, gente. Então essa tese aí, né? Essa tese aí, ela é válida sim, né? Muitos cientistas, muitos físicos estão encampando, né? Para não dizer aí que até o Philip Dick, ele achava o Philip Dick o autor de Blade Runner, né? Se eu começar a falar aqui agora, eu vou ficar as 2 horas. Por isso que eu não quero entrar nesse assunto, gente. Mas só para falar rapidamente, o Philip Dick, ele, o escritor de Blade Runner, ele achava que a gente vivia numa Matrix e que, veja, isso aí, essa ideia que ele teve foi nos anos 70, né? E ele começou a ter essa sensação aí. E ele tinha certeza absoluta, não é que ele achava, ele tinha certeza absoluta e ele achava até que nós, na verdade, estávamos vivendo ainda na época do Império Romano e o Império Romano ele não teria acabado, né? Não teria sucumbido, o império que existiria até hoje, só que o Império Romano ele teria atingido então um nível tecnológico e, e nós seríamos apenas escravos que estaríamos prestes a serem jogados na arena para sermos devorados por leões, só que para talvez nos mantermos cativos, eles colocariam a gente numa realidade virtual, matrixiana, onde a gente está tendo essa ilusão, né, de que estamos vivendo isso daqui, mas na verdade nós somos escravos, estamos sendo prestes a serem sacrificados na arena, né, aos leões. Certo, essa o Philip Dick, ele tinha certeza, ele chegou a dar palestras explicando, vejam bem, como é que as pessoas deviam encarar. Se hoje você fala isso, ainda tem pessoas que ficam é, estarrecidas, né? E imagine então ele falar isso nos anos 70 em que nem se havia, não havia filme Matrix, não havia nenhuma. A física quântica ainda não estava no nível que estamos hoje, né? Não se conhecia nada aí de criação de realidades virtuais, né? Não havia computadores como temos hoje. Imagina ele falar isso nos anos 70, como é que ele era recebido, né? No entanto, você vê alguns vídeos aí ele falando sobre esse assunto em faculdades e tal. As pessoas, sabe, respeitavam, né? Ouviam. Não é como hoje, não, que né, já sairiam aí xingando, né? Cuspindo, né, ridicularizando. Não, as pessoas eram civilizadas, né? Aqui tal do experimento Scolo, em que médios materializavam ETs, mas não eram satanistas. Ora, tá cheio de médiums aí que acham que não são satanistas, que não estão contatando demônios, né? Mas praticamente
todos esses espíritos que são contatados em centros espíritas são demônios, na minha avaliação e de muitos, né? Então, falar aí que, não, mas porque o experimento Skoll, os médiums, os médios não estavam invocando demônios, né? Mas materializaram ETs, eles não eram satanistas, né? Tá bom, vai saber. Tá, você sabe disso, tem muito cientista. Olha, toda a área científica aí hoje, praticamente grande parte dela, o pessoal da NASA, né, desses grandes aceleradores de partículas, o pessoal lá do Projeto Manhattan, só para falar de uma época mais recuada, né, grande parte dos cientistas eram satanistas, certo? Eram seguidores da Cabala, eram adeptos da Cabala, praticantes da Cabala, né? Eram satanistas. Agora até muitos até poderiam até ter a ilusão de que não eram. Não, não são demônios, né? Estamos aqui contatando seres, né? Podia ter essa ilusão aí, né? Seres que não eram demônios, mas eram demônios, né? E até o Roberto Oppenheimer, que, né, acaba, né, ele se deu conta, ele se tocou, né, que o projeto de construção de uma bomba atômica era um projeto satânico, tá? Ele se tocou nisso daí. Tem várias declarações que dá toda a indicação de que ele sabia que aquilo era um projeto demoníaco, né? Tanto é, até porque a bomba atômica, a energia liberada pela bomba atômica era chamada por esses caras de força demoníaca do fogo. Tá certo? Eles tinham total noção, sim. Total consciência, sim, senhor. Tá? Então, esse papinho aí de que, não, sabe, eles tá cheio disso daí. Tá? Como você pode falar assim, não, os ufólogos estavam ali, né, invocando seres, apareceram uns seres ali, mas eles não sabiam que eram demônios. Olha, como são ingênuos, não? Então, voltando a esse assunto aí dos contatos imediatos, né? Então, algumas pessoas entendem aí que eu estava falando que não, que por que as pessoas então não materializam, né? Se materializaram discos voadores, porque assistiram Contatos Imediatos, um outro filme, por que é que não materializaram dinossauros, né? Quando assistiram o Parque dos Dinossauros? Olha, veja, são fenômenos culturais, como eu estou falando, culturais, ok? Agora, vejam bem, o filme Parque dos Dinossauros detonou uma onda de, de, de adoração a dinossauros, ou não? Né? Brinquedos que não acaba mais, crianças ficaram vidradas em dinossauros, só se falava em dinossauros, né? Surgiram aí vários desenhos, seriados sobre dinossauros, documentários, né? Olha, as pessoas passaram a ver dinossauros, sim senhor, meu filho, né? Ou os reptilianos não são um tipo de dinossauros, né? Acho que toda essa onda reptiliana surgiu exatamente depois do sucesso do filme Parque dos Dinossauros, né? Começou essa onda de reptilianos e tal. E muita gente passou a ver reptilianos para tudo que é lado, né? Então me pergunto a você, será que realmente não aconteceu de materializar e aí? Também materializaram, meu filho. Tá? Sim, algumas pessoas também falam que eu cito muito filmes de Hollywood, né? Falam como se eu acreditasse nesses filmes e tal. Olha, são, como eu falei, são influências culturais, né? Isso aí tem uma grande influência, como eu já falei isso daí, né? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais algo aqui. Vou ver. Tem coisas que não merecem ser respondidas, entende? Assim, então falam aí também, muita gente me falou isso daí, né? Mas como é que você fala que são demônios, se por acaso muitos desses discos foram capturados, fizeram até engenharia reversa, não sei o quê, só para lembrar lá o Bob Lazar, né, que até testou essas naves, né, e por aí vai, né? Então seriam naves vindas do inferno, o que seriam demônios que construíram naves, o que é isso daí? Né? Olha, veja bem, não seria, eu sei que é uma tese fantástica, né? Mas veja que muitas invenções foram inspiradas, muitos admitiram que foram inspiradas por espíritos, por seres que eles não conheciam. Né? Vamos chamar até de demônios isso daí, ué. Por que não? Né?
Você vê que eu diria até que a bomba atômica teve lá uma mão do demônio. Eu acho, eu penso. Né? E até porque todos aqueles cientistas do projeto Manhattan eram satanistas, teve o dedo do demônio sim, teve a mão do demônio sim. Né? Então, qual o problema aí do próprio demônio não ter feito uma nave, algo parecido com uma nave? E olha, vejam bem, todas essas naves aí capturadas, as próprias naves que os contatados, abduzidos dizem que entraram, né, os que tiveram esse privilégio aí, ou até foram vítimas de abduções e tiveram nessas naves. Vocês já observaram como eles descrevem essas naves? Essas naves eles falam que não tinham nada dentro praticamente, eram apenas paredes lisas e uma luz que até emanava das paredes. Não viam lâmpadas também, era todo um ambiente assim de luz. Eles viam poucos instrumentos, foram poucos aí os contatados que viram instrumentos, né, painéis. Esses casos vocês já podem até ficar muito desconfiados, porque esses contatados que viram essas naves aí falam que tinham painéis, né? E nos anos 50 eles falavam que esses painéis tinham até mostradores, ponteiros que na época os instrumentos eram instrumentos de ponteiro. Eles falaram que viram esses instrumentos de ponteiro nas naves, né? Então para vocês verem aí que era pura invenção, certo? Invenção, né? Naves com telas de televisão, né? Igualzinho, eles desenhavam, eles falavam que viam essas telas. Essas telas eram iguais aquelas telas dos anos 50, sabe? Telas curvas, né? Telas de raios catódicos, né? Tubos de raios catódicos, né? Nos discos voadores. Né? Por aí você já vê que esses relatos são bem duvidosos. Né? Mas os relatos que eu acho que são mais credíveis são os relatos desses que relatam as naves, que eles dizem que não tinha praticamente nada dentro das naves, que emanavam luzes das paredes, no máximo que tinha um banquinho, tinha uma mesa, né? Vocês verem que no caso das naves de Roswell, né, eles falam ali que os instrumentos para manejar as naves eram simplesmente uns moldes, assim, onde haviam lugares para colocar a mão. Se eles colocavam a mão ali, né, e comandavam a nave como que pela mente, com a mente. Né? Então vocês vejam, não haviam nem instrumentos tecnológicos, né, nessas naves, aparentemente. Né? Olha, veja que o próprio relato do Vilas Boas, em 57, o primeiro relato de abdução, né, de contato, de caso de intercurso com esses seres, né, que eu já estou cansado de falar, e vocês sabem disso, eu não vou falar de novo. Né? O Vilas Boas relata que ele também não viu instrumentos, não viu nada dentro da nave lá, que poderia ter sido um helicóptero, aliás. Ele não viu nada, né? Ele viu os canos ali onde saiu aqueles gases que ele respirou e passou mal, né? Ele foi colocado numa sala muito simples, não tinha nada praticamente, né? Então esses relatos assim já mostram que essas naves não eram bem naves, né? Onde é que se você já eram naves por acaso dessas que você entra, você vê painéis, instrumentos, você não, eram naves que não tinham nada dentro, nada, certo? Por aí você já vê. Olha, o próprio Bob Lazar falou que eram naves, as naves que ele testou também não haviam botões, não haviam alavancas, não haviam nada, não haviam praticamente nada. Era uma tecnologia totalmente desconhecida. Ele falou, olha, a gente não sabia nem como mover essas naves. Né? Assim, por acaso que a gente conseguia fazer essas naves fazerem um movimento assim, assado. Né? A gente não sabia nem o combustível, o que eles usavam como combustível. Tá? Então é isso que vocês estão falando de engenharia reversa. É isso. Olha, eu particularmente eu não acho, por exemplo, que os transistores, como muitos falam, aí surgiu por causa do acidente de Roswell. Eu acho uma bobageira total, né? Porque a eletrônica ela já vinha avançando para e passo aos poucos, né? E também não faz sentido, quer dizer, que essas naves aí eram tão avançadas que usavam transistores, né? Ou mesmo os circuitos integrados que a gente usa hoje, né? Eu acho que uma tecnologia de uma civilização que é capaz de cruzar a galáxia, chegar aqui, teria que ser uma tecnologia muito, muito mais avançada do que isso. Né? Muito mais. Né? Senão, com essa tecnologia que nós temos hoje, poderíamos estar aí viajando para outros planetas também. Nós não conseguimos nem chegar à Lua. Estamos aí há anos tentando voltar à Lua e não conseguimos. Com essa tecnologia que vocês falam que foram tiradas de naves. Estaríamos então que estar voando hoje em discos voadores aí. Magníficos. Né?
Estamos? Não. Certo? Então vocês veem que não tem lógica também no argumento que vocês estão usando aí. Né? Qual é a lógica? Tanta lógica quanto as especulações outras que vocês nos acusam de estarmos fazendo. Tá? Então é isso. Bom, haveria muito mais a falar, mas eu acho que talvez seja o suficiente, né? Mas assim, só para esclarecer um pouco mais, nada impede de desses seres demoníacos, né, que têm os mesmos poderes. Vamos lembrar aqui que Lúcifer, né, era um anjo caído, né, que tinha aí vastos poderes também. Né? Qual o problema aí? Qual o problema dele simular uma nave, um disco voador, o que seja? Nenhum. Não há problema nenhum. Qual o problema? Materializar. Vocês vão falar assim, mas vai materializar um disco voador? Ora, nos fenômenos paranormais se materializam aí objetos vindos do nada. Né? É só estudar um pouco de parapsicologia, filho. Né? Então você vai ver que também não é um fenômeno inusitado, assim, não é um fenômeno fora da curva, né? É um fenômeno conhecido, só que são fenômenos que acontecem em uma outra proporção, num outro contexto. Mas isso pode confundir, achar que não. Aí fica naquilo. Você explicar então isso aí, você vai explicar isso aí como seres extraterrestres, você acha que isso daí é mais crível, tem mais consistência? Eu acho que não. Sinceramente, não acho não. Tá? Não acho. Uh, Se fosse assim, certamente até os astrobiólogos todos, né, Carl Sagan, né, eles estariam entusiasmadíssimos em, vocês não acham? Em também estudar ufologia, né? Mas eles nunca se iludiram que esses fenômenos podiam ser extraterrestres. Senão eles não estariam aí gastando bilhões, né, em radiotelescópios e mandando sondas aí, né, apenas para ver se detectar uma bactéria em Júpiter, né, e nas luas de Júpiter contra alguma. Né? Então veja, gente, o que vocês estão falando também não tem lógica. Se o que eu estou falando não tem lógica, o que vocês estão falando também não tem a mínima lógica. Vamos ver aqui, acho que eu já falei disso aqui. Já falei. Ah, sim. Em relação ao Pacatini, né? Porque eu andei falando do Birajara, que o Birajara ele pediu para escrever um artigo, né? Alguns até falaram assim: ah, você é amigo do Birajara, o seu amigo. Eu não sou amigo do Birajara. Nunca encontrei com ele, né? Só conversei uma vez com ele por telefone porque ele ligou para mim pedindo um artigo que ele estava coordenando uma edição especial sobre o ET de Varginha da revista UFO. Acho que vocês conhecem a edição aí, né? E aí ele queria que eu escrevesse um artigo ali, acho que talvez até mais para tapar um buraco lá, sei lá. Né? Eu falei para ele, olha, eu prefiro não escrever, Breno. Eu falei para ele, prefiro nem escrever porque eu não pesquisei o caso, né? Não pude pesquisar o caso em loco, né? É, então eu prefiro nem escrever. Não, mas eu quero que você escreva aí dentro da sua linha, né? Na época eu escrevia muitos artigos na linha culturalista, mais cética. Ele queria um artigo desse gênero mesmo para fazer um contraponto. Eu falei, maravilha. Né? E escrevi e foi publicado. Né? E até mesmo nesse artigo eu vou comentar depois um outro aspecto desse artigo aí, vou pegar o gancho. Né? Aí passa um tempo, aí o Pacatini, ele até hoje ele defende a teoria de que eram extraterrestres, né? Já o Birajara ele já mudou a posição, ele reviu, né? E ele acha que não, que esses seres podem ter tido uma outra origem. Vejam vocês, não sou só eu, né, que fica levantando essas dúvidas aí. O Birajara também, ele não engole, né, ele não encampa aí que esses ETs, esses seres de Varginha eram extraterrestres propriamente, né? Não sei exatamente qual é a teoria dele aí, ele acredita que eram intraterrestres, acho que é algo assim, né? Desse gênero aí, intraterrestres, se eram seres daqui mesmo, né? Mas intraterrestres e tal, certo? Nesse meu artigo eu citei um trabalho, um trabalho não, acho que foi, ele mandou assim um curto artigo que foi publicado na UF também, né? Logo depois do caso Varginha. Um artigo muito curtinho. O Paulo Roberto Peralta. Tá, não estou achando aqui a anotação que eu fiz a respeito dele. Eu acho que tá aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Então esse meu artigo aí se chama A Implicação do Caso Varginha. Saiu no número 34 da revista UFO Especial de junho de 2005. Tá?
Aí foi nesse artigo que eu citei o Paulo Roberto Peralta, que publicou na revista UFO, veja bem, bem anterior, né? Bem anteriormente. Ele publicou na revista UFO, de número 48 de dezembro de 96, quase 10 anos antes desse meu artigo aí. Né? Então ele diz assim uh, que o que aconteceu ali, ele especulou, que na época estava sendo lançado o filme Independence Day, aquilo que eu estava falando também com relação ao Roberto Banchos, né? Da influência dos filmes. Então estava sendo lançado o filme Independence Day, exatamente na época do ET de Varginha. Então o filme estava entrando em cartaz, era o boom, né? Era o boom, na época do filme Independence Day. E foi exatamente nessa época que aconteceu o caso Varginha, né? Em fevereiro de 2000, em fevereiro de 1996, né? Aí o Paulo Roberto, ele ocorreu o seguinte para ele, o seguinte insight aí. Ele falou assim: e se por acaso, para promoverem o filme Independence Day, os promotores tivessem vestido um ator com uma fantasia de ET e soltado na cidade de Varginha? Quer dizer, podiam ter soltado esse ET em qualquer outra cidade, mas escolheram Varginha, né? Por quê? Justamente porque ali havia um ufólogo chamado Birajara Franco Rodrigues. E por coincidência, o ET aparece num terreno baldio que ficava um quarteirão ou dois lá da casa do Birajara, né? Então pensaram talvez assim, alguém que fez um psyop aí. Vamos aproveitar o fato de que o Birajara mora lá perto, né? Tem um ufólogo lá perto, vamos criar aqui um falso caso, né? Soltando um ator, né? Esse ator acaba sendo aí convenientemente visto aí por três garotas que estavam passando pelo terreno baldio, e o relato dessas garotas muito assustadas acaba tomando proporções tais, começa a aumentar, 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 e vira um caso de proporção do caso Varginha, e com até mesmo graças em grande parte ao próprio Birajara, né? Foi o primeiro por morar lá perto, até por morar lá perto, né? E contribuiu para que o caso se tornasse o que se tornou, né? Então, segundo o Paulo Roberto Peralta, né, eu até troquei acho que umas mensagens com ele depois, eu escrevi para ele, a gente trocou aí uma correspondência e tal, né? E aí o Paulo Roberto até escreve assim no artigo dele: tudo isso é uma teoria tão absurda, tão possível quanto a teoria da veracidade do caso Varginha, realmente, né? Então, isso que ele falou, eu acho que tem muita lógica. Até porque realmente é muito estranha essa coincidência do caso Varginha acontecer num terreno baldio do lado da casa do Birajara. Não é possível. Né? É muita coincidência, né, gente? Isso é como se fosse ganhar na loteria. Né? É muita, muita coincidência. Certo? Muita coincidência, né? É muita coincidência realmente. Então, é, é, isso aí tem muito sentido, sim. Né? Muito sentido, sim. Pode ter sido um psyop, sim. Tá? O caso Varginha aí. Tá? Mas essa é apenas mais uma das teorias, né? Poderíamos ficar aqui também levantando muitas outras teorias a respeito. Certo. Vamos ver aqui. Sim, o Steven Greer disse que o fenômeno OVNI tem por objetivo a distração. Né? Seria um psyop, segundo Steven Greer, para que os incautos pensem que os ETs estão entre nós. Aí o Deep State utiliza essas naves para operações escusas, como o tráfico de armas e drogas. Como é que é? Utiliza essas naves, quer dizer, estariam usando armas secretas altamente avançadas que parecem OVNIs, que as pessoas pensam que são OVNIs, interpretam, né? Toda a sociedade interpreta como OVNI, mas que são naves que estariam sendo usadas, né? Convenientemente disfarçadas e bem disfarçadas para tráfico de armas e drogas, né? E que muito em breve haverá uma invasão além de falsa bandeira, quer dizer, claro, projeto Grande Engano, né? Que dará início à Agenda 2030 tal né? É, eu, eu acho que tem muita lógica nisso aí, e eu tenho quase certeza que isso possa estar acontecendo.
Só que aqui o único grande problema é que quem está dizendo isso é o Steven Greer, né? Eu diria que o Steven Greer, por si mesmo, é um psyop, né? Ele mesmo é um psyop, porque eu até hoje me pergunto sobre a figura do Steven Greer. Quem é o Steven Greer? Né? Como é que ele sabe tanto? Porque ele revela aí, vive revelando que sabe isso, sabe aquilo, ele sabe tudo que acontece no Deep State. Né? Ele diz que. Chegou a dizer também que. Ele chegou a ver, diz que numa base aí, em Dulce, não sei aonde, ele disse que viu seres tipo Grey sendo cultivados, sendo criados em laboratório, né? Mas que na verdade seriam seres cibernéticos que estariam sendo usados em psyops. Né? Então seriam como se fossem robôs, né? Que estariam sendo controlados à distância, se passando por ETs em operações psicológicas. Me pergunta assim, a respeito do Steven Greer, né? Que também ele foi criticado pelo Charles Upton. Né? O Charles Upton criticou demais o Steven Greer, fez até um vídeo aí, né, de 1 hora aí, descendo o sarrafo no Steven Greer, dizendo que o Steven Greer ele estimula o ateísmo, quer dizer, ele estimula as pessoas a acreditarem em ETs e desacreditarem em Deus. Assim como uma vez eu vi o Steven Greer dizendo, né, eu vi aí um desses vídeos aí no YouTube, o Steven Greer diante de uma grande plateia lá, tal, como ele sempre faz, né? Também eu me pergunto isso, como é que ele tem uma estrutura tão gigante em torno dele, né? Ele só fala para grandes plateias, lota teatro, né? Tem sempre um staff enorme em torno dele. Eu me pergunto aí, né, é isso que eu estou perguntando, né? De onde é que vem os recursos do cara, certo? Ele só faz isso, né? Ele fica o dia inteiro só dando palestra, entrevista sobre o projeto Disclosure dele aí, né? Eu quero saber onde é que vem esse recurso, né? Como é que ele tem acesso a tanta informação, como é que ele fala que esteve já em tudo que é base do governo, Área 51, ele já teve aí em Doce, né? Ele falou que ele falou então nessa que eu estava assistindo, ele falou que tinha um grupo trabalhando com ele que estava fazendo canalizações e contatações telepáticas com ETs. Tá certo? Então ele dá essas declarações falando que são psyops, não sei o quê, e ele mesmo é um gigantesco psyop, né? Porque ele fala que também tem um grupo de pessoas que trabalhando com ele que está fazendo contatação de ETs via telepática. Então não dá para entender, né? Ele faz várias declarações assim fabulosas, né? Também sem nenhuma prova, né? Aí o sujeito aí que, cadê as provas? Pergunta lá pro Steven Greer, chega neles, por que você não escreve lá um e-mail pro Steven Greer, tenta contatá-lo, falou, Steven Greer, cadê você nunca mostrou até hoje uma prova sequer que você está falando, né? E até parece que ele até insinuou aí que tem provas, né? Ele já disse que o projeto Disclosure já tem provas da existência dos ETs. Como é que estão? Mostre uma. Né? Se o Steven Greer realmente provasse tudo que ele está falando, ele podia ganhar o prêmio Nobel. Onde é que está? Eu nunca vi um artigo científico do Steven Greer publicado em uma revista científica. Né? Então, tudo isso o que é? Mise-en-scène, é show, é espetáculo, mas parece espetáculo, né? Aquilo da sociedade do espetáculo que eu já falei. Né? Até a ufologia foi transformada num espetáculo, uma grande sociedade de espetáculo. Né? Quantos congressos que tem por aí de ufologia, não sei se alguém já foi num desses aí, você chega lá é um verdadeiro show, né? Tem até show musical, é verdade, tem show musical, né? Tem apresentação de mágica, tem, sabe? Tem tudo, é uma beleza, rapaz. É assim, é um espetáculo, né? Então transformaram a ufologia num espetáculo. O que é isso daí? Né? O que é isso aí? O que é isso, poxa? Entende? Então eu me pergunto aí, é, quem é o Steven Greer? Vá perguntar para ele também onde é que estão as provas. Onde é que estão as provas que você fala que você tem tantas. Já sabe tudo, né? Sobre o fenômeno UFO aí. Né? Eu ponho aqui essa grande incógnita. Ele está a serviço de quem? Né? Eu acho muito estranho o Steven Greer, sinceramente. Eu não confio. Eu não confio aí. Eu confio no Steven Greer tanto quanto eu confio em uma nota de $12. Né? Vírus sendo disseminados por aeronaves tipo drones, lançando no ar, seriam usadas para guerras no futuro. Olha, já estão fazendo isso, né? Eu acho que eu não posso falar, como é que eu não vou poder falar aqui a respeito disso?
Mas esses rastros, né, você sabe disso, esses rastros, né? Eu não posso falar porque parece que essa palavra aí também, se eu disser aqui, derruba o meu canal, né? Mas esses rastros aí, né, que ficam, que hoje, que era tido como teoria de paranoicos também uns anos atrás, que foi hoje já foi completamente já esclarecido, né? O próprio governo reconheceu que eles estão realmente fazendo isso, só que eles falam que isso é geoengenharia, que eles usam esses aviões para cobrir a atmosfera com esses rastros para diminuir a temperatura da Terra para combater o aquecimento global, eles dizem, né? Só que eles não admitem que possam estar pulverizando a atmosfera com produtos, né? Eles não admitem, mas olha, me parece que é quase certo que eles já estão fazendo isso, né? Que talvez dessas doenças aí que estão pipocando possam estar sendo espalhados, né, por esses agentes químicos. A gente não sabe agora que o que era tido como teoria consa aí uns anos atrás foi admitido, porque eles não tiveram mais como esconder, né? Fotografaram vários aviões carregando tanques, né? É, de pulverização, né? E não tiveram mais como esconder, né? Então eles admitem, mas eles não dizem que estão carregando ali produtos, pulverizando a atmosfera com produtos tóxicos, venenosos, etc, etc. Claro que não vão admitir isso, né? Mas a rigor, gente, se a gente for ver a quantidade de doenças, né, Morgellon, né, tantas doenças estranhas, espalhando aí por aí, mortes aí, vocês viram quanto cresceu aí mortes por câncer, né, no mundo, a quantidade de gente doente, né, até isso aí é um testemunho que eu posso dar. Eu acho que muitos de vocês podem dar, né? Em vez de acreditar em estatísticas, não é melhor acreditar no que seus olhos veem, né? Então, quando dizem aí, não, porque estão reduzindo a mortalidade, porque hoje cada vez mais pessoas vivem mais, né? Então, quando você vê a realidade, você vê uma outra realidade, fora das estatísticas, né? Você vai em qualquer hospital aí, e eu fui em vários hospitais nos últimos tempos, né? Estão todos lotados, até hospitais particulares, né? Todos superlotados. Eu fui no hospital do câncer em Osaka, né? No Japão, o maior hospital que eu já vi na minha vida, né? Hospital de câncer, mas é um hospital assim, um negócio mastodôntico. Eu nunca tinha visto um hospital tão grande, né? Parecia um shopping center. E era um shopping center, né? Cheio daquelas escadas rolantes de shopping center. E tinha um shopping, praticamente tinha um shopping center lá dentro, porque as pessoas doentes lá dentro precisavam viver, né? E lá dentro elas encontravam tudo lá. Tinham produtos à venda lá dentro, né? A pessoa podia viver no hospital, né? E assim, um negócio impressionante. É um hospital super lotado. Super lotado. Entende? Um monte de gente morrendo de câncer, né? No Japão. Entende? Você imagina no Brasil aí, né? No Brasil e outros países, né? Todos os hospitais estão super lotados, gente morrendo assim à torta e direito, né? É muita gente morrendo, certo? Muita doença se espalhando, não é? Então, o que eu estou vendo é isso, tá? Pode estar acontecendo o quê? Pode estar acontecendo já isso aí, né? Agora, o que impede, né? Realmente, o que impede em guerras no futuro, né? Apesar de ser proibido por vários protocolos aí, né? Guerras bacteriológicas e biológicas de fazer isso. Nada impede, né? Se já estão até fazendo isso, a surdina, nada impede, não é mesmo? Então eu acho que eu já falei aqui praticamente de tudo nesse aspecto que eu queria falar, né? E claro que se eu não respondi algo, deixarei para as próximas e responderei nas próximas, gente. Então valeu, por hora é só. Me apoiem aí nas minhas redes, sigam nas minhas redes, se inscrevam no Rumble, seja meu patrono no Patreon, torne-se membro do canal, divulguem, dê like, tudo mais, e compartilhe, você sabe o que. Muito obrigado, gente, valeu, até a próxima.